Minha gente, tem sido, para mim, para todos vocês, tem sido dias difíceis. Essa semana eu peguei meu aparelho celular e fui ver as notícias desse mundo. E aí eu vi uma carta que a gente recebeu de alguns missionários que estão lá no leste europeu, alguns pedidos de ajuda que vieram lá do leste europeu, e dando conta lá daquela guerra que não acaba nunca lá da Ucrânia com a Rússia, famílias que estão perdendo entes queridos na guerra, filhos que perderam seus pais, igrejas que não tem mais onde enfiar refugiado, as igrejas batistas na divisa da Polônia, na fronteira com a Polônia, não tem mais onde pôr gente. Os campos de refugiados estão cheios, não há comida para todos, há divisão de pão, a guerra vitimando gente dos dois lados, tanto ucranianos quanto russos, estão perdendo suas vidas, estão perdendo seus lares. E aquilo me fez assim chorar muito. E aí a gente foi para o outro lado do conflito, onde está lá o Irã, os Estados Unidos, Israel brigando, lutando, escolas sendo devastadas, trabalhadores morrendo no ofício do seu trabalho, uma dificuldade de entendimento, de acerto, mas enquanto isso as pessoas estão morrendo. Isso me deixou assim muito triste também. Eu já estava meio triste, aí a gente acaba embalando mais ainda as lágrimas. E aí fui ler algumas coisas do que está acontecendo na África. Crise de fome em diversos países, pessoas morrendo de fome. Foto daquelas crianças famintas, magras, você consegue ver os ossos do corpo todo na criança. Um trabalho bacana que a Cruz Vermelha faz, mas sofrido. Médicos Sem Fronteira fazendo um trabalho sofrido. Aí, quando a gente chega aqui no nosso continente, Venezuela numa crise de fome, os países da América Central, crise de fome. E aí a gente entra no nosso Brasil e o quadro não muda. O quadro não muda. A região onde eu moro, muito próximo de onde a gente mora, mas muita gente na rua. Perto dos terminais rodoviários, terminais de metrô, muita gente na rua. Muita gente passando fome, muita gente doente. Algo de deixar a gente assim estarrecido. A palavra que vem é compaixão. A palavra que vem é compaixão. Hoje o João veio para cá, de Uber, e o João chegou abatido na igreja, até com lágrimas nos olhos. Não sei se o João está online. O João falou assim: pastor, o rapaz que me trouxe de Uber está com a sua vida destruída, morando dentro de um automóvel. E aí ele contou os relatos lá envolvendo a ex-esposa e tal. Pessoas estão precisando, mas estão precisando muito. Só que assim, o mundo, com as suas guerras, com as suas doenças, com as suas fomes, destruição dos seus lares, abatidos, mundo deteriorado. E a gente sabe que o pecado é responsável por estas coisas. O pecado é responsável por isso. As pessoas se afastaram de Deus. Aí a gente olha para a reserva, e aí eu vou falar uma expressão muito forte, para a reserva espiritual deste mundo, para a reserva moral deste mundo, para a reserva, que palavra eu poderia usar? Para a reserva de dignidade dessa humanidade. A gente olha para a igreja. E quando a gente olha para a igreja, aí a gente enfrenta as lutas do cotidiano. Eu e você enfrentamos as nossas lutas do cotidiano, que são tão intensas quanto a das pessoas lá fora. São tão intensas quanto as pessoas que estão vivendo nessa hora no mundo e que estão muitas vezes prostradas até na rua. As mesmas lutas.
tristeza profunda, falta de esperança, fé oscilante, perda de ânimo, perda de visão de vida. E quando eu analiso estas coisas, as pessoas ligam para mim, elas mandam mensagem para mim, e elas mandam as mensagens assim para mim. Eu queria que você orasse por mim, porque eu fui na igreja semana passada, na minha igreja, não necessariamente nessa, e tudo o que aconteceu lá dentro da igreja não fez sentido para mim. Será que o problema é do pastor? Será que o problema é da igreja? Ou é meu problema? Quem é o problema? Então eu venho trabalhando um pensamento nesses últimos tempos para cá, e esses pensamentos, diante dessas realidades que eu tenho observado, têm sido assim cada vez mais claras para mim. Nós precisamos viver uma vida mais além, mais profunda do que a que nós estamos vivendo hoje. Nós, a Igreja de Jesus, ela é muito teórica. Nós, os pastores, nós, os professores de escola bíblica dominical, nós, os dirigentes de culto, passamos muita teoria. Vocês têm que buscar Jesus em oração. Você precisa abrir a sua Bíblia, a sua vida para Jesus. Você precisa ter experiências de adoração. Você tem que ter uma experiência de conhecimento de Deus através da sua palavra. Você tem que ler a Bíblia. E a gente motiva a orar, a buscar ao Senhor, a adorar. Mas isso é uma teoria. A prática, ela vai se processar dentro de você. Quando você verdadeiramente chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo em oração. Eu quero ter uma experiência de adoração. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Gente, há muitos anos atrás, eu estava no ministério lá em Itaí, muitos anos atrás. E eu estava com uma angústia muito grande no coração, porque eu precisava tomar uma decisão. A Alexandra ia nascer, e eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E tinha um lado meu que pendia para uma decisão e um lado meu que pendia para outra decisão, e eram decisões completamente diferentes, tipo beber água e café. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que decisão tomar, e eu tinha que tomar a decisão. E aí eu fui para um culto numa localidade chamada Amarela Velha. Era um local assim bem afastado de Itaí, e corria um riachozinho, bem rasinho, e esse riachozinho, uma água amarela, um barro amarelo, e aí chamava-se Amarela Velha. E eu estive lá, uma noite fria de inverno. Noite fria de inverno. Não tinha lua, não tinha nada, só aquele céuzão bonito, escuro, estrelas brilhantes. E nesse culto, uma irmã pediu para louvar de última hora. Eu queria louvar. Claro, vamos louvar. E aí, quando ela terminou de louvar, ela falou assim: Deus está desejoso de falar com você nesta noite. Para e ouça a voz de Deus. E aí eu entrei no meu carro, ficava uns 40 quilômetros da minha casa, passando no meio de um canavial, uma região de canavial, uma coisa, só cana de açúcar, e vem eu lá. E aí aquela palavra daquela irmã na minha cabeça assim: Deus está desejoso de falar com você. Eu falei: tá bom. Então vamos conversar, Senhor. Eu tinha uma Fiat Uno, desliguei o carro, apaguei a luz do carro, no meio do canavial, subi para o capô do carro, recostei a minha cabeça no para-brisa e pus-me a olhar a imensidão do universo. Coisa que eu mais amo fazer é olhar os céus, né? Aí comecei a distinguir as constelações, aquelas constelações, aquela. E aí eu comecei a orar. Gente, vai parecer maluquice, vocês vão querer me internar, alguma coisa assim, mas é possível ouvir Deus falando com você. Mas você tem que parar tudo.
para ouvir Deus falar. Ele fala. E ali o Senhor falou comigo, dali eu vim, no dia seguinte conversei com a Eusana, no café da manhã, oramos, vamos tomar a nossa decisão. E as coisas fluíram e cá estamos nós. Pensando nessas dificuldades da vida, irmãos, pensando em ouvir o Senhor, eu separei aqui alguns versos que eu gostaria de compartilhar com vocês, versos que eu já trouxe em outras ocasiões, mas que acho que vale sempre a pena. Jeremias 29:11, Alexandra, por favor, esse texto é um dos meus preferidos. Jeremias 29:11, ele diz algo fantástico. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. O Senhor sabe o pensamento que tem a meu respeito, pastor Roberto. O Senhor não sabe os pensamentos do Senhor. O Senhor só precisa viver os pensamentos do Senhor. Mas como viver os pensamentos do Senhor se o Senhor não conhece o Senhor? E a gente conhece o Senhor e aí entende sua vontade para a minha vida. Há um outro versículo que eu amo demais, Alexandra. Se você puder colocar para mim. Isaías 41:10. Se no primeiro o Senhor diz que tem um pensamento, tem um futuro para você, no segundo de Isaías 41:10, o Senhor fala nessas palavras: não tema, eu estou com você. Não fique com medo, eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Irmãos, eu tenho medo. Eu tenho fraqueza. Eu tenho vontade de desistir. Eu, às vezes, entendo que o que eu estou fazendo é mais forte do que eu, é muito maior do que eu, e eu não vou conseguir levar adiante. E eu me lembro das palavras do saudoso pastor Davi, um pastor presbiteriano lá na nossa faculdade, lá 40 anos atrás, quase. Ele dizia assim: quando você perder o medo de viver, quando você perder o medo de errar, quando você perder o medo de enfrentar as situações da vida, cuidado, você não é mais apto para viver. Porque aí você vai querer viver pelo seu sentido, pela sua força, pela sua coragem, pelo seu entendimento, e aí vai dar tudo errado. Viva no temor e na dependência de Deus. Então, quando eu falo para vocês, puxa, eu sou um cara que tenho medo, puxa, eu sou um cara que tenho dependência, puxa, eu sou uma pessoa que tem, às vezes, vontade de desistir, então o Senhor fala para mim: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo. Não é você. Lembro-me do seu neto, o Levizinho. Nasceu e ficou no hospital, não foi para casa. E não havia nada que se podia fazer. E aí, uma vez a senhora vem dar o testemunho aqui, a senhora chega do lado do bercinho, fechado, cheio de coisa, desespera por não poder fazer nada. E a senhora queria fazer muita coisa, mas não podia fazer nada. É isso que o Senhor quer dizer. Não tema, porque eu ajudo. Eu ajudo. Ontem fui visitar uma amiga querida no hospital, que tomou conta do Alexandre e da Alexandra quando crianças. Membro da Igreja Batista Novo Tempo, lá da Vila Guarani. Fui na observação. Quando eu entrei na observação, eu acho que ela era a mais nova, com 89 anos. 92, 93, 95, 97, 102. Eu olhei para aquela turma e falei: Senhor, o céu vai ficar movimentado nos próximos dias. Porque os céus vão ficar agitados aqui no próximo dia, porque algumas eu reconheci que eram parentes de cristãos, eram cristãos de outras igrejas ali da região. E eu olhei para a Tina, e falei: Senhor, uma Tina nas tuas mãos. O Neno e a Marli devem estar nos assistindo, inclusive.
Toma a tina nas tuas mãos. Mas a gente tem medo. Então o Senhor diz para mim que tem um futuro para mim, pastor Anderson. Tem um futuro para a senhora, irmã Michele. Por isso que a doença não te levou lá em dezembro, porque ele tem um futuro, é um plano para você cumprir. O Senhor está conosco, dizendo que ampara, que segura, que protege. E eu tenho um terceiro texto que é muito chocante também, Salmo 27, 14. Acho que de todos esse é o mais difícil. Espere no Senhor. Anime. Fortifique-se. Espera, pois, no Senhor. Aí é a diferença entre viver na teoria e saltar para a prática. É a diferença de, né, Raquel? Aprender na autoescola e dirigir ao lado do instrutor e depois pegar o carro sozinho de Osasco até Vila Sônia, passando por Marginal do Tietê, passando por Cidade Universitária, Eliseu de Almeida. Não é isso? Não é outra coisa? Não é mais difícil? Mas aí é a prática. Saltou da teoria para a prática. É quando você consegue chegar diante dos irmãos e da igreja e ao invés de pedir, irmão Hilton, por favor, você precisa muito orar por mim. Você chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu clamo pela minha vida. Senhor, eu peço que o Senhor fortifique o meu coração. Senhor, eu te adoro com essa simples canção que sai do fundo do meu coração. Senhor, eu glorifico o Senhor com as minhas dores. Senhor, eu glorifico o Senhor com as minhas adversidades. Senhor, eu glorifico o Senhor pela minha falta de dinheiro, pela minha falta de paz. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor levou a minha mãe para teu reino de glória. Entendem? Eu glorifico o Senhor porque o Senhor tem sido a razão de ser da minha caminhada. Aí você sai, quando você aprende a esperar no Senhor, você sai de uma teoria falida para uma prática abundante de graça, de glória, de poder. Você consegue levar uma vida de poder. Você consegue achar graça de tudo. Eu gosto muito de andar com a minha filha, gostava muito de andar com o Alexandre. O Alexandre agora anda em outros lugares, né, com outras pessoas. O Alexandre casou. E quando eu ando com a Alexandra, a gente dá muita risada. Porque a Alexandra também pegou essa de transformar os problemas da vida em motivo de riso. Tem dia que ela chega do serviço cansada, exausta. E aí, filha, arrasada? Isso aqui. Aí começa a rir. E aí ela conta o dia dela, conta algumas situações de serviço, aí dá risada. Consegue transformar os problemas da vida em motivo de graça. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu que está comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu um futuro, prometeu um futuro para mim de paz. E o que são os problemas da vida? Carro que não funciona, carro que quebra. Meu carro andou dando show aí esses dias atrás, não funcionava, fraco. Entende? Ache graça. E tem um último versículo que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, são 2 outros versículos. Nenhum de nós gosta de esperar. A impaciência e o hábito do imediatismo nos faz sempre ansiar por uma solução rápida. É por isso que a gente se angustia tanto. Porque nem todas as situações têm uma solução rápida. E vocês, eu, nós, estamos nos acostumando nas respostas que vêm num clique. Temos que ter uma resposta para isso. Procura aí no Google, um clique. Puxa, eu estou com fome, entra ali no Drive. Nós não esperamos mais, a gente não quer mais saber de esperar. Não é verdade? A gente quer tudo assim. As pessoas nos procuram querendo solução
para ontem. E aí eu tenho um texto que fala assim para mim. Filipenses capítulo 4, verso 13. E aí eu vou pedir já para a Alexandra ler na sequência um outro para a gente. Filipenses 4,13, Alexandra, por favor. Eu só vou ler esse texto e a gente vai fazer um comentário pequeno. Tudo posso naquele que me fortalece. E fecha João 16,33, eu vou fazer um comentário sobre esses dois textos. Falei estas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, vocês passam por aflições. Tenham coragem. Eu venci o mundo. E lá, o Filipenses 4,13, as pessoas pegam esse texto para falar assim, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas assim, eu posso tudo. Eu sou super-herói. Mas o contexto daquele texto é, sei passar fome, sei ser perseguido, sei passar adversidade, eu sei passar por dificuldade. Tudo posso em Cristo que me fortalece. E essa forja do caráter cristão, esse transplante da teoria para a prática, não é na mesa farta. Não é com bom saldo bancário. Tudo isso é na adversidade. Por isso que o Senhor dá em mais de 300 textos na sua palavra dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Aliás, tem um estudo aí que fizeram, a palavra não temas tem mais de 360 vezes, uma para cada dia do ano. Não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas. Não temas. Não temas. Então não tenho o que temer. Quero animar você, quero fortalecer você a buscar uma experiência de vida que seja mais forte que uma teoria. Quero que você busque com o Senhor uma experiência de vida que modifique a sua maneira de pensar, de ser. E você pense como uma pessoa que tem Cristo dentro do seu coração. A internet está cheia de gente aí falando mal da igreja. Está cheia de gente aí dizendo, eu fui da igreja. Um monte de gente, um monte de gente. Não ouça essas coisas. Não ouça isso. Não ouça essas coisas que você sabe que são setas do inimigo para atingir você. Para encerrar, eu queria contar uma ilustração. Uma ilustração, não, algo que eu li que me chamou muita atenção. Ali pelos anos de 860, 870 do nosso tempo, a Inglaterra era governada por um rei chamado Alfredo. Rei Alfredo. E o reinado desse homem foi um reinado de pouco mais de 15, quase 15 anos, 16 anos. E esse homem começou, no seu tempo como rei, ele começou a sofrer ataques muito sistemáticos dos vikings, dos celtas, querendo conquistar ali aquela ilha, né, a Inglaterra. E esse rei, ele mobiliza lá seu exército e começa a perder sucessivas batalhas, a ponto de ele ficar enfraquecido. E numa das batalhas em que ele estava presente, as tropas dele foram muito derrotadas, se dispersaram pelos campos, e ele também ficou disperso. Tirou sua roupa de rei, sua armadura de rei, e para fugir, para salvar sua vida, embrenhou-se pelo mato. E chegou numa pequena cabana de lenhador. Chegando lá, a mulher estava lá, viu aquele homem fraco, um homem cansado, não o reconheceu como rei da Inglaterra. Também não tinha jornal, não tinha internet, não tinha jornal nacional para falar, esse aqui é o rei. E esse homem pede asilo nessa barraca, nessa cabana desses lenhadores.
E a mulher então fala, olha, o senhor pode entrar, o meu marido já vai estar aí, foi buscar mais lenha. Só que ela falou assim, eu preciso sair para resolver algumas coisas, preciso resolver algumas coisas, chamar o marido, alguma coisa assim. E ela pediu que ele ficasse tomando conta do jantar. Olha, estou fazendo aqui o nosso jantar, o senhor pode olhar aqui, quando tiver cozido, o senhor pode tirar o jantar? E o rei Alfredo sentou-se diante daquele fogo, olhando para o jantar e pensando na derrota que teve. Isso está escrito no livro das Crônicas dos reis da Inglaterra. A derrota, a humilhação, eles vão dominar a Inglaterra, eles vão conquistar tudo. E a comida queimou. O cozido lá, o assado, queimou. Quando a mulher chega com o marido, ela fala, mas você não presta para nada, por isso que você está zanzando aí pela essa mata fora. Você não presta nem para olhar uma comida cozinhando na sua frente. Você me deixa queimar a comida. E aquele lenhador fala assim, cala-te, mulher, cala-te, você não sabe quem é esse homem. Esse homem é o rei Alfredo. Eu sei disso porque já levei lenha para o palácio deste rei. Ele é o rei Alfredo. Aí ela disse assim, deve ser mesmo. Se não tem capacidade para tomar conta de um fogo, como que vai dirigir a Inglaterra? Aquele homem levantou, olhou para aquela mulher, olhou para aquele homem e falou assim, a senhora tem razão. Ele foi embora, não comeu nada, foi embora. O livro diz, a história conta, que em um mês ele reorganizou esse exército, agendou a batalha, ordenou a batalha contra os vikings, e numa batalha muito sangrenta, ele expulsou os vikings da Inglaterra. Quando ele termina essa façanha de expulsar os vikings, os soldados que estão ali começam a gritar, viva o rei Alfredo, o Grande, viva o rei Alfredo, o Grande. E a história o reconhece como Alfredo, o Grande. E eu aprendo com essa história. Às vezes o nosso olhar está na derrota, está na incapacidade da mente humana produzir resultados. Mas a gente não olha para o fogo que cozinha, que prepara o alimento, para a chama da fé, que prepara as respostas do coração de Deus para o meu coração. Às vezes o meu foco é o problema. Estou sem dinheiro, moro longe, meu carro está velho, minhas roupas estão rasgadas, meu emprego não é bom, minha família está despedaçada, e a gente não olha para o fogo da fé, onde o Senhor está desejoso de dizer, olha, eu estou te dando o alimento. É só você digerir o alimento. Gente, põe um sorriso nos lábios. Vamos colocar um sorriso nos lábios? Será que a gente consegue? Colocar um sorriso nos lábios? Sorriso nos lábios. Rony, cadê seu sorriso, Rony? Você não está rindo, cara. Dá um sorriso aí, Rony, para nós. É você mesmo, homem. Isso. Aê. Felipe, cadê o sorriso, Felipe? Isso. Vamos sorrir, gente. Estamos diante de um grande Deus. Ou alguém duvida? Alguém duvida? Eu não estou falando de búzios, eu não estou falando de estrela no céu que abençoa, eu não estou falando de horóscopo, eu não estou falando de constelação, não estou falando nada disso. Um Deus que falou que estaria contigo e está com você.